Olá, como está? Hoje eu vim aqui falar um assunto que surgiu também na formação em aula com alunos sobre as filosofias clínicas. Mas antes, eu preciso falar aqui, né? Tem que falar sobre as novidades da Epoqué, e a novidade da semana aí é a Epoqué no Spotify, né? Não tinha me dado conta da importância de estar no Spotify, mas assim que eu lancei essa semana no Spotify, fiz uma pequena divulgação. Algumas pessoas já disseram, Fernando, agora nós vamos poder ouvir, eu vou poder ouvir o Hipoqué. Por que agora? Não, porque no YouTube, se eu não tenho premium do YouTube, se o telefone, se o celular desliga e eu estou na rua, o YouTube para, se muda para uma outra tela, o YouTube para também. O consumo de dados no YouTube na rua é maior por causa do vídeo. E então agora eu vou poder ouvir você no parque, né? No trem, no ônibus, passeando. Uma disse que até em casa, né? Uma pessoa disse que até em casa põe no YouTube, como se fosse um rádio de antigamente, mas vai arrumando a casa e tem que carregar a caixa de som junto. E agora no Spotify coloca o fone e pode sair, pode descer e pode voltar. Então eu não tinha me dado conta da facilidade realmente, né, de ouvir no Spotify. Porque eu sou um usuário do YouTube quando eu quero ver coisas sobre filosofia clínica, filosofia e outras coisas que eu gosto. Né? Para mim, Spotify é só música mesmo. Então, né, na minha limitação de uso, também não me dei conta como isso vai aumentar ou facilitar o acesso de pessoas que já ouvem a filosofia clínica e de pessoas que não ouvem, que agora vão poder ouvir. Então, é porque a filosofia clínica agora está no Spotify. É exatamente o mesmo áudio do vídeo que eu faço aqui no canal do YouTube. Né? Então, eu pego o áudio dos vídeos e coloco exatamente o mesmo assunto, é igual, né? O mesmo áudio, eu coloco no Spotify, mas como é que eu não preciso apresentar nada em tela, realmente é só para aparecer aqui falando, né? No Spotify funciona muito bem. Então, agora a Epoqué está no Spotify, a Epoqué Filosofia Clínica, ela já tem também o site, né, o WordPress, epoquefilosofiaclínica.com/home. No site, eu coloco ali, logo na página inicial, os últimos vídeos que eu coloco no canal da Epoqué do YouTube. Agora também coloquei ali no Spotify. No site também tem artigos para baixar, ou textos para baixar, PDF. Tem um blog que eu atualizo toda semana, daquilo que eu escrevo, de outras pessoas que escrevem. Também no site tem ali informações sobre a formação em filosofia clínica, um lugar específico para a formação. Também no site tem livros para venda, vocês comprarem aí nas livrarias, o livro do Hélio Strasburger e o do Miguel Ângelo Caruso, Introdução à Filosofia Clínica. Também tem no site uma parte ali, um menu só para os terapeutas em filosofia clínica do Brasil, que são da Epoqué, que são parceiros da Epoqué. Você pode entrar em contato diretamente com eles pelo WhatsApp, que tem neles lá. Né? Então, o site ali, ele aglomera todas as informações e agora também vai ter ali, né, o canal do Spotify Epoqué Filosofia Clínica. Muito bem, voltando agora então para o assunto de hoje aqui no canal, que é filosofias clínicas. Tem duas formas que eu posso abordar esse assunto. Vou abordar numa só. Filosofias clínicas poderia abordar se há mais linhas de filosofia clínica no Brasil. Sim, há, hoje. Mas não é esse assunto que eu vou abordar aqui. Quando eu falo filosofias clínicas, eu quero me referir a filósofos clínicos, filósofas clínicas no Brasil, que estão no YouTube, que eu conheço, né, que são formados em filosofia clínica. Alguns são terapeutas da filosofia clínica, não só formados, né, no curso teórico, digamos assim, mas continuaram, são terapeutas. E alguns deles falam aí de filosofia clínica para crianças, filosofia clínica
para empresas, filosofia clínica para, sei lá, outras linhas, outras divisões de filosofia clínica. Isso é natural, eu compreendo, né? Eu conheço pessoas, uma psicopedagoga fez uma formação comigo, parte da formação, e ela, né, psicopedagoga, e fez a filosofia clínica para compreender a estrutura de pensamento. E não queria os submodos, né? Porque as práticas terapêuticas na psicopedagogia, ela tinha as delas, ou ela usava aquelas que ela aprendeu na psicopedagogia, mas ela não queria receber o cliente dela, a criança ou jovem, a partir da perspectiva de um laudo, de um parecer da escola ou de já um psicólogo, psiquiatra. Ela guardava na gaveta esses laudos e queria reconhecer a criança e o jovem a partir dele mesmo. E aí ela ficava meio perdida nisso, ela não gostava das formas da psicopedagogia, porque ela achava que encaixavam demais, já tinham muitos conteúdos que encaixavam a criança num outro lugar, ela queria reconhecer a criança como ela aparecia. E ela foi fazer filosofia clínica para compreender a estrutura de pensamento, que é o que aparece, né, a estrutura interna singular de cada um. Ela pegou a filosofia clínica e adaptou à psicopedagogia, à sua prática psicopedagógica. Então, eu compreendo esse movimento de pessoas que vão à formação para compreender parte da filosofia clínica, exames categoriais, submodos, estrutura de pensamento, como ela funciona, e colocam na sua profissão médicos, enfermeiros, pessoas que lidam com pessoas, gestão, músicos, né? Professor. Ok, né? É válido, né? A gente vai em um curso, pega aquilo que nos interessa, da técnica daquela terapia, daquela prática, e adapta a nossa. Ok. Mas eu vejo, às vezes, filósofos clínicos formados, a formação total, ou ainda mais terapeutas, que falam exatamente isso, dividem a filosofia clínica em filosofia clínica para crianças, para empresas, para idosos. E como filósofo clínico formado ou já terapeuta, eu não compreendo como é que essas pessoas pensam assim. Quer dizer, eu até compreendo, mas aí eu compreendo de algumas formas. Eu compreender como uma reserva de mercado. Estou querendo atingir um nicho de mercado e eu faço ali uma propaganda, aqui é filosofia clínica para idosos, filosofia clínica especializada para crianças. Eu entendo, mercadologicamente eu compreendo. Ou então eu também compreendo culturalmente. A filosofia é assim. Filosofia política, filosofia jurídica, filosofia do direito, filosofia da medicina, filosofia da matemática, filosofia da física. Quer dizer, a filosofia compartimentada em várias áreas de atuação, né? Compreendo também, isso acontece. A psicologia é assim, né? Psicologia esportiva, psicologia empresarial, quer dizer, também, né? Querem pegar nichos de mercado. Mas eu compreendo que, por exemplo, na filosofia, não sei na psicologia, mas deve ser métodos diferentes para cada segmento. Compreendo isso, né? Na minha história de vida, eu fui instrutor de tênis durante 20 anos. E eu gostava muito de dar aula para iniciantes e crianças. Então, me especializei em aulas de tênis para crianças e iniciantes. A metodologia era um pouco diferente, a técnica era um pouco diferente, a abordagem para essas pessoas era um pouco diferente do que aquela para adultos que gostam de jogar campeonatos ou para alto rendimento. Então, eu compreendo isso, né? Há metodologias e técnicas diferentes para cada nicho, para cada segmento. Então, culturalmente, eu compreendo que algumas pessoas separem, né, fragmentem em linhas assim de atuação a filosofia clínica. Só que daí o que eu não entendo é o seguinte: essas pessoas não compreenderam a filosofia clínica. Dá para compreender com um assunto universal como a filosofia, por exemplo, que ela abarca todas as áreas de conhecimento, ela se especialize, que foi acontecendo na história da filosofia. Ciência, matemática,
ética, política, estética, foi se especializando, porque ela abrange muita coisa. É compreensível, né, que não é a mesma filosofia política, a mesma filosofia da religião. Tem aspectos que mantêm ela uma filosofia, uma reflexão sobre o todo dessas questões, mas não é a mesma filosofia, é compreensível. Deve ser assim também na psicologia. Mas a filosofia clínica? A filosofia clínica ela já é uma terapia para cada pessoa. Ela já é a terapia do singular. Qual especialização a mais ela tem que ter? Não faz sentido. E ela vai ser a mesma metodologia, a mesma técnica, a mesma maneira, é a mesma filosofia clínica para criança, para idoso, para autista, para atleta, para jovem, para casal, para empresa. É a mesma, porque ela já é singular. Filosofia clínica empresarial, exames categoriais, estudo de pensamento, submodos. Filosofia clínica para crianças, exames categoriais, estudo de pensamento, submodos. Filosofia clínica para idosos, eu trabalhei em geriatria há alguns anos, exames categoriais, estudo de pensamento, submodos. Ah, mas as pessoas são indiferentes. Pois é, para isso que a filosofia clínica tem seus 32 submodos, que são os procedimentos terapêuticos que o filósofo clínico, a filósofa, ele pode usar para adaptar a singularidade de cada um que aparece ali. É para isso que servem os submodos também. Um bom conhecimento, uma boa prática submodal do terapeuta, ele dá conta de qualquer singularidade. Velha, nova, criança. Não faz a mínima diferença para a metodologia da filosofia clínica quem entra em contato com ela. Não tem filosofia clínica para mulheres separadas, filosofia clínica para homens solteiros, filosofia clínica para crianças em idade escolar. Não faz sentido isso. Isso não faz sentido na filosofia. Mais uma vez, a filosofia clínica é contracultural. Mais uma vez, a filosofia clínica vai contra o fluxo cultural de divisão, de segmentos. Eu entendo que as pessoas que estão nesses segmentos querem acoplar a filosofia clínica às suas atividades, vão lá na formação e fazem isso ok. O que eu não compreendo muito é pessoas formadas em filosofia clínica. Uma formação teórica, digamos assim, e ainda mais pessoas que, além da formação teórica, são terapeutas e atuam seccionando a filosofia clínica. Só vou entender se querem fazer uma jogada de marketing mercadológica, né, de um nicho, então fazem essa propaganda. Aqui, filosofia clínica para crianças, jovens e adultos com Down. Não faz a mínima diferença metodologicamente. A pessoa que entra em contato com a filosofia é sempre a mesma filosofia clínica. Então, não faz sentido, né, separar, falando metodologicamente, enquanto terapeuta, faz sentido mercadologicamente, como nicho de mercado. Eu já recebi, colegas meus da filosofia clínica, já recebemos convites, né, de a gente entrar num grupo, ou LGBT, que é a mais. Eu disse, olha, eu posso lá falar, a gente até pensou, a gente pode ir lá dizer que a gente já somos terapeutas, mas nós não somos terapeutas desse segmento, porque a filosofia clínica não tem segmento, é o ser humano singular e ponto. Então, né, a filosofia clínica para advogados, não faz sentido isso. Então, essa é uma questão que às vezes surge, né, porque a gente vê muito, né, no YouTube, ou pessoas falando da filosofia clínica nesses segmentos. E como a gente tem essa cultura segmentária da filosofia, das outras terapias, né, de algumas abordagens, a gente pensa que naturalmente a filosofia clínica também assim, não é. Né? Mais uma vez, a filosofia clínica é contracultural e não está nesse mesmo quadro conceitual, né, do pensamento que essas outras
atividades do conhecimento ou práticas que temos aí na nossa cultura, né? Então, a filosofia clínica ela é única, porque ela já é singular, não tem como se especializar mais do que isso. Então, essa é a diferença, né, da filosofia clínica para as outras abordagens terapêuticas, para as outras práticas também terapêuticas ou não terapêuticas, ou outras áreas do conhecimento, né? Pode haver uma antropologia cultural, uma antropologia linguística, né? Uma antropologia da comida, da culinária, quer dizer, vai se especializando, né? De alguma forma é uma antropologia, mas ela é bem diferente em cada área. Não, isso filosofia clínica não faz sentido. É a mesma metodologia, ela é igual para todos, não muda, não tem uma especialização que exija dela diferenças de metodologia ou técnica, não tem. O que tem é o terapeuta que conhece bastante a tabela dos submodos, consiga ter um domínio maior submodal para ter mais acesso à estrutura de pensamento e à singularidade de cada um. Isso os submodos fazem. Claro que só na formação teórica isso não é possível, porque os submodos requerem uma prática terapêutica. Então, aqueles que são terapeutas, que têm um tempo terapêutico, né, bom, vai aprendendo cada vez mais, e a gente nunca para de aprender, a dominar os submodos enquanto procedimentos terapêuticos para acessar cada vez mais a singularidade. Então, a filosofia clínica é uma só, é a mesma para todos os segmentos, porque ela trata do ser humano, do indivíduo singular. E ela já é uma especialização, né? Uma terapia diferenciada para cada pessoa. Muito bem, esse é o recado de hoje. Convido novamente quem quiser ouvir esse episódio no Spotify, é só acessar o canal, né, no podcast Epoqué Filosofia Clínica no Spotify. Quiserem deixar comentários, quiserem fazer perguntas, fico aqui à disposição para trazer mais esclarecimentos sobre a filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.